quando você é recém-convertido, a igreja já começa te atrapalhando, ensinando você a não acreditar na alfabetização que você aprendeu em qualquer escola, porque a igreja te desensina a leitura. Se você vai a qualquer lugar e alguém te dá um texto desse para ler, qual é a recomendação de um professor, de um literato, Cuidado com a de ira um de poeta? Deus. Cuidado com a ira de Deus. Não, eu estou falando de uma pessoa normal. Você der uma coisa dessa para ele e ele for te recomendar a leitura. Ele vai dizer, olha, se você quiser entender, qual é a primeira recomendação básica? Preste atenção na pontuação. Depois palavra por palavra. E depois, quando você estiver lendo, não fique preocupado com os detalhes das frases. Vá tentando entender o que a pessoa está tentando dizer. Primeiro, interprete o espírito do que está falado, para você entender o que ele quis dizer. Só uma pessoa normal, que educa uma outra, ensinará ela com relação a qualquer leitura. De um manual de liquidificador ao texto bíblico mais poético. É assim que a gente lê. Lê lendo. Manual de liquidificador. Lê lendo. Se não pontuar, você não vai saber se é para botar a tomada no dedo ou na tomada. Então, o outlet ali, enfiar o dedo lá, ou como é que é? É assim que se ensina qualquer pessoa a ler. Mas a igreja desensina. Como é que o crente lê isso aqui? Como é que eu comecei a ler depois de convertido? Os primeiros meses. Você lê aqui, ó. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Aí o cara para, fecha os olhos e fica pensando na ira de Deus, no castigo de Deus, no furor de Deus. Aí, inevitavelmente, ele começa a se sentir meio mal, né? Deus é um Deus que se ira. Misericórdia de Deus. Deus castiga. Aí ele começa a pensar e lembrar de um monte de porcarias que ele já fez, pelas quais ele se castigaria se ele fosse Deus. Aí ele já se coloca no lugar de Deus, baixa nele assim aquele espírito de autoflagelação culposa, aí ele começa a se infernizar, né? Aí o salmo que deveria ser uma libertação começa a suscitar já angústia, já começa a lembrar dos pecados dele. Aí ele, cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim de dia e de noite. Aí o bicho diz, meu Deus. Então é isso que está acontecendo. Deve ser por isso que o negócio não está dando certo. Ele começa a associar tudo. Aí ele vai embora, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos. Aí você está ali, eu novinho na fé, peguei uma hepatite. O que será? São os meus pecados do passado me visitando no presente? Ou é muita opressão do diabo porque eu ando expulsando muito demônio todo dia? A cabeça dá uma viajadinha. Eu novinho na fé. Até que de repente eu assim meio angustiado com o salmo começou a me fazer mal. Eu falei com meu pai. O salmo começou a te fazer mal? É claro, faz mal qualquer um que leia assim. Aí o papai disse, não meu filho, leia o salmo. Primeiro que o salmo não é seu, é de Davi, né? Então Davi está falando de si. E está falando com soluções. Então leia, e não leia mais assim, escolhendo um versículo para ficar nele. Leia todinho, de ponta a ponta, como se fosse uma poesia do Castro Alves, para você poder entender. Aquela indicaçãozinha simplesinha salvou a minha vida. E aí quando eu comecei a ler de novo, li e entendi. Falei, o Davi está debaixo de um sentimento de culpa enorme, que ele não diz nem qual é, a gente não sabe, porque o do Salmo 51 foi por causa da Batseba, mas o 38,
Ele não diz o que foi, mas é mais brabo do que o do 51. Muito mais. Do 51 é uma brincadeira perto desse aqui, que é uma brabeira. Aí eu comecei a ver as consequências disso nele. Ele estava se sentindo assim, debaixo da ira de Deus, com medo de castigo, de furor. Fala que as iniquidades deles subiram acima da cabeça dele, que isso deve gerar indignação de Deus em relação a ele. Primeiro ele afirma a culpa dele. Aí depois ele começa a descrever os sintomas do que estava acontecendo a ele. São todos sintomas psicossomáticos. Ele, por causa desse estado mental culposo, angustiado, endividado, com convicção de iniquidades particulares praticadas por ele, e mais em razão da conjuntura que ele descreve, de inimigos, tramas, abandono familiar, parentes que ficaram distantes, gente que agora já não o reconhece. A soma disso tudo gerou somatizações, gerou carne, gerou doença física, gerou concreção nele. Ele começa a dizer que a minha carne não anela parte sã por causa da tua indignação, a culpa adoecendo o cara. Os meus ossos, você veja que 85% das doenças que nos acometem tem fundo psicossomático, especialmente câncer. Especialmente o câncer. Especialmente câncer, doenças de pele, tumores. Se não houver assim uma propensão genética bem definida, essas outras enfermidades que não são virais, nem bacterianas, não são aquisições, ainda essas se oportunizam numa imunidade baixa. E a imunidade baixa acontece muito quando você está fragilizado fisicamente por qualquer razão, mas, sobretudo, a imunidade baixa na hora, com estresse, culpa, medo, pânico, depressão. A tua imunidade orgânica vai lá para baixo. Aí vem toda sorte de... Todos os oportunismos. Então, uma mente culpada, neuroticamente culpada e angustiada, que vai ficando, além de perseguida, vai ficando paranoica, neurótica, e associa isso tudo a Deus, e a um Deus que se ira, se indigna, esmaga e quebra. Não tem como o processo não estourar na pele, na carne, nos ossos, em toda parte. Aí ele vai descrevendo os sintomas na carne, nos ossos. Ele diz que isso tudo tem a ver com a consciência de iniquidade dele, que são fardos pesados que excedem as forças dele de carregar. Então é o elemento espiritual psicológico culposo, criando um conjunto, criando soma, criando carne, criando sintoma, que se manifestava já na pele, na carne, nos ossos. Aí ele vai mais adiante e fala da perda total de energia física dele, como ele vai ficando cansado. Aí isso gera problemas na pele. Ele diz que a pele dele fica com feridas infectas e purulentas, com chagas que vão se abrindo, desordens, a tensão, o estresse. Um dos primeiros elementos de choque para um estresse é a pele. Começam logo erupções. Os dermatologistas que estejam nos vendo, os psicólogos e psiquiatras devem sabem saber disso, com certeza. Aí ele fala do estado psicológico que se introjeta nele. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido e ando de luto o dia todo. Ninguém tinha morrido, mas a alma dele estava enlutada. O olhar dele ficou todo mudado, desfigurado. É um enlutamento interpretativo. A vida perdeu qualquer motivação de vida. A existência perdeu qualquer motivação de vida. Aí ele prossegue e fala das dores nas costas, os lombos ardendo, uma febre dessas inexplicáveis tomando conta dele. A alusão ao lombo deve ter a ver com todas aquelas dores na região dos rins,
e toda essa região aí. E ele vai dizendo que só foi piorando a ponto de que a carne dele doía toda. O corpo foi ficando todo enfermo, foi virando um mal-estar sistêmico. E ele diz, estou aflito, quebrantado, ando gemendo, e quanto mais ele geme, mais ele alimenta o processo. E ele declara no verso 9 que o coração dele está tomado de ansiedade. Aí no verso 10, ele faz uma declaração cardíaca. Bate-me excitado o coração, faltam minhas forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O que foi o que eu experimentei 33 anos com fibrilação. Você começa a ter arritmia cardíaca, seja ela de que natureza for, dependendo da intensidade, esse é o sintoma. E que ele associa a ansiedade na qual ele estava vivendo. Ele estava tão ansioso que o coração começou a galopar, começou a ficar rítmico. Só que a linguagem poética é bate-me excitado o coração. Ele não ia dizer, eu estou com a taquicardia, uma arritmia horrorosa. Faltam-me as forças, é claro. E gozado que o coração é uma coisa que a gente não sente a maioria do tempo, né? Tá aqui dentro você não ouve, você não sente. Quando você sente o coração, tem alguma coisa muito errada com ele. A coisa fica feia. Aí começa a faltar oxigenação no cérebro, porque ele não está trabalhando direito, é arrítmico. Aí você começa a ter a sensação de desmaio. E as forças se vão. Eu passei a vida experimentando isso. Ontem mesmo, no Papo de Graça, eu falei um pouquinho disso aí, né? Aí, para piorar, aí ele ainda tem a conjuntura à volta dele. As acusações, armam né? ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que procuram fazer o mal, porque... Com certeza são pessoas que souberam do pecado que ele menciona. Ou nem tanto. Ou souberam e ficaram, ou não precisavam saber, já eram inimigos mesmo. Agora, ele talvez esteja até torcendo para o negócio não aparecer para outros, porque ele diz, eu já estou danado comigo mesmo, a minha culpa já me basta, ainda mais com essa horda de gente acusando. De um lado, eu já estou que não me levo, que não me suporto, que não me carrego, e ainda tem mais isso aqui? Ora, se esses outros, que são os inimigos, estivessem sabendo disso também, aí é que o inferno se instalaria. Aparentemente, ainda não estão sabendo. Já eram inimigos de outros carnavais. E ele está sofrendo duplamente, sofrendo pelo que existe na conjuntura de perseguição contra ele, e sofrendo pelo que só ele sabe, entre ele e Deus. E ele está exatamente naquele momento ambíguo em que ele sabe que o que existe dentro dele é algo que desagrada a Deus, e desagrada tanto ao ponto dele de falar em ira, vara, indignação, tudo que estava caindo sobre ele. Mas, de outro lado, ele sabe que o pecado dele em relação a Deus não tem nada a ver com as razões dos inimigos dele quererem fazer mal a ele.